E aí, será que dá mesmo para construir músculos só com o poder do pensamento? Essa é a pergunta, no mínimo curiosa, que a gente vai investigar hoje. Olha, eu sei que parece coisa de ficção científica, mas vamos mergulhar na ciência para separar o que é fato do que é fantasia. Só de imaginar que estou levantando pesos, minhas coxas ficam com aparência de treino. Que afirmação, hein? A ideia de que a imaginação por si só pode esculpir o nosso corpo parece impossível. Mas, vamos lá, será que existe alguma base científica para isso? Vamos descobrir. Então, vamos começar pelo começo, claro, o poder da imaginação. E por mais bizarro que isso tudo soe, essa ideia não surge do nada, não. A verdade está na capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se adaptar. A chave para tudo isso está num conceito chamado neuroplasticidade. Basicamente, é a capacidade do cérebro de se reorganizar com base em experiências. E a parte mais surpreendente é que isso também vale para experiências imaginadas. Isso mesmo, o cérebro pode literalmente se remodelar só com o poder do pensamento. Ok, então vamos para o nosso segundo ponto, o treinamento cerebral. O que a ciência diz que acontece lá no cérebro quando a gente apenas imagina um movimento? É exatamente aqui que a conexão começa a fazer mais sentido. O termo científico para isso é prática motora imaginada, e funciona mais ou menos assim. Quando se imagina um movimento com bastante detalhe, o cérebro ativa as mesmas áreas que usaria se o movimento fosse real. É como se fosse um ensaio geral para o nosso sistema nervoso, sabe? Tudo isso sem mover um músculo sequer. E olha, isso não é só teoria não. Os benefícios são comprovados. Melhora na coordenação, tempo de reação mais rápido e o mais importante para a nossa discussão, um aumento da força neural. O que é isso? Significa que o cérebro aprende a recrutar os músculos de um jeito mais eficiente, otimizando essa comunicação entre a mente e o corpo. Não é à toa que atletas olímpicos e músicos de concerto usam essa técnica o tempo todo. Eles conseguem ensaiar num salto de esqui ou uma peça super complexa no piano só mentalmente, refinando a técnica e fortalecendo esses caminhos neurais sem o desgaste de treinar fisicamente sem parar. Beleza, a parte do cérebro está entendida. Mas agora vamos ao que interessa, a realidade do músculo. O que de fato acontece com o tecido muscular quando a gente só imagina o exercício? E aqui, a resposta é bem direta. Imaginar um exercício resulta em 0% de crescimento muscular. Aquela aparência de músculos definidos não pode ser alcançada só com o poder da mente. Para o músculo crescer de verdade, um processo que a gente chama de hipertrofia, não existe atalho. É preciso estímulo físico real. Levantar peso, contrair o músculo, criar aquelas microlesões nas fibras. É o processo de reparar essas fibras que faz com que elas fiquem maiores e mais fortes. Pensar simplesmente não causa esse efeito físico. Mas, e aqui está o detalhe fascinante, embora o músculo não cresça, o treino mental pode sim gerar pequenos ganhos de força. E como? Bem, ele ensina o cérebro a ser um chefe melhor, mais eficiente, ativando as fibras musculares que já existem de uma forma mais coordenada e mais poderosa. Entendido? Então a gente chega na nossa quarta sessão, cérebro contra músculo. Mas olha, não se trata de uma competição, viu? É mais sobre entender que são duas ferramentas diferentes que juntas trabalham para o mesmo objetivo. A melhor forma de pensar nisso é como software e hardware. O treino mental, ele aprimora o software, ou seja, o controle e eficiência do cérebro. Já o treino físico melhora o hardware, que é a força e o tamanho do músculo de verdade. Um otimiza o sistema, o outro constrói a estrutura física. E isso nos leva à grande conclusão, a combinação perfeita. A verdadeira mágica não está em escolher entre a mente ou o corpo, mas em fazer os dois trabalharem em total sintonia. Pensa nisso como um ciclo. Primeiro, o treinamento físico constrói o hardware, o músculo. Depois, o treinamento mental, fora da academia, reforça e otimiza a conexão do cérebro com esse novo hardware. E o resultado disso tudo? Um desempenho melhor e um aprendizado de habilidades bem mais rápido. Resumindo tudo em uma frase, imaginar fortalece a conexão do cérebro com os músculos. O treinamento físico fortalece e aumenta os músculos. São os dois lados da mesma moeda para alcançar o desempenho máximo. E com isso, a gente fecha o ciclo da nossa pergunta inicial. Não, pensar e se exercitar não constrói músculos. Mas a verdade que a gente descobriu no caminho é até mais interessante. A mente tem um poder incrível para otimizar o corpo que já existe. E isso deixa uma última pergunta no ar. Se a mente pode otimizar os nossos músculos, o que mais ela é capaz de otimizar? Fica aí a reflexão.